Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Quem trouxe sua Bíblia, abra comigo nesta noite, no Salmo de número 93. Nós iremos fazer a leitura. Glórias ao Senhor. Salmo de número 93. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelicíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém? Todo dia comigo, glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Cumprimente a pessoa que está do seu lado, dando a paz do Senhor para ela. Amém? Graças a Deus. Aqueles que podem se ajoelhar, se ajoelhem. Nós vamos entregar o culto nas mãos do Senhor neste momento. Vamos entrar na presença dele, pedindo a ele a orientação, a direção, para que tudo aconteça da forma e da maneira que ele deseja. Vamos glorificar o nome dele. Deus está presente aqui. Deus te trouxe aqui
Irmãos, estaremos agora passando os avisos rapidamente na igreja. Lembrando que quarta-feira, culto de curas e milagres às 19 horas. Não deixe de estar agendando aí na oportunidade de estar na casa do Senhor. Domingo, 2 cultos, um às 9 horas da manhã e o outro às 18 horas. Então, 2 cultos no domingo. Vamos estar revezando, irmãos, né? Às vezes as pessoas gostam de vir muito na parte da manhã, mas reserva com as pessoas também, vem na parte da tarde, vamos estar revezando aí um com os outros aí, né? Para que não fique aquela coisa maçante de que só uns na parte da manhã, só uns na parte da tarde. É claro que alguns têm a necessidade, né, de um certo horário definido, mas quem puder, vamos estar revezando aí para a gente estar louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor. Amém? Outra coisa também que nós estaremos retomando agora é o grupo de homens, na quinta-feira. A palavra do Senhor disse que no final dos tempos a fé de muitos esfriaria. E nós não podemos nos esfriar, principalmente com esses acontecimentos, irmãos. Nós temos que estar orando, temos que estar na casa do Senhor. Então, eu conversando agora com o nosso presbítero aqui, vamos estar retomando. Eu vou estar mandando mensagem aos irmãos aí. Quem se faz presente aqui, venha fazer parte também do grupo também. Um grupo onde nós oramos ao Senhor, conversamos, dialogamos, estudamos a palavra. Eu tenho certeza que você não vai embora vazio, vai estar cheio do Espírito Santo, do entendimento do Senhor. Amém? Então, quinta-feira, então, às 19 horas. 19 horas, então, está retomando o grupo de homens. Amém? Só mais uma coisa, a questão aí dessa permissão aí. Eu peço aos irmãos que não tirem as cadeiras dos lugares, né? Estão demarcadas aí certinho, numa circunferência aí de 1,5 metro, conforme as normas estão exigindo. Então, assim, se nós tivermos alguma fiscalização aí, nós estaremos certos. Então, com certeza não vai ter nenhum problema para a igreja. Então, peço aos irmãos que colaborem também para que a gente esteja aí cumprindo as normas, né, das leis do homem. Máscaras também, você tem que estar usando, né? Não, eu sei que às vezes incomoda, está incomodando um pouco, levanta, vai um pouco lá fora, dá uma respirada, mas pelo menos no recinto que tiver bastante pessoas assim, as máscaras têm que estar completas junto ao corpo, né? Boca e nariz. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a toda a igreja, amém? Vamos nesta noite, né, falar um pouco da palavra do Senhor, ousadia. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51. Então vamos para a leitura da palavra. 1 Samuel capítulo 17, versículo 51. Assim diz a palavra do Senhor: porque pelo que como correu Davi, lançando-se sobre os filisteus, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Vou ler novamente. Pelo que correu Davi, e lançando-lhe sobre os filisteus, tomou-lhe a espada e desbanhou-lhe e a matou, cortando-lhe com a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nesta noite, o Senhor, eu estava ali, né, estudando a palavra e pedindo ao Senhor uma palavra nesta noite, uma palavra que fortalecesse a igreja, uma palavra que desse ânimo à igreja,
Não uma palavra que deixasse a igreja desanimada, uma igreja que tivesse com medo, mas uma igreja que tivesse forte, uma igreja que tivesse vivificada nele. Por isso eu pedi ao Senhor, me dê uma palavra, Senhor, que vivifique a tua igreja, que deixe a tua igreja cada vez forte e mais forte na tua palavra. E assim o Senhor me deu, e nós hoje vamos aprender com Davi, como nós devemos, nas atitudes que nós vamos estar enfrentando, nas adversidades, como nós devemos atuar. Aqui ele vai nos mostrar como nós devemos ter, a palavra de Deus fala conosco que nós somos muito mais do que vencedores. E aqui Davi vai nos mostrar que nós somos muito mais do que vencedores, que Deus nos fez vencedores, que Deus nos fez vitoriosos. Esta vai ser a palavra desta noite. Para introduzir essa palavra, meu irmão, Davi, ele está ali, quando ele começa ali a ser homem, ele fica cuidando das ovelhas, e ali o seu pai, nem dá muita atitude para o que Davi está fazendo. Ele cuida dos seus gados, das suas ovelhas, pastoreia as suas ovelhas lá no alto, e os seus irmãos todos que eram ali acalentados pelo seu pai, que o seu pai gostava mais. E Davi não, Davi ele ficava ali cuidando das ovelhas, mas tinha um propósito na vida de Davi, como tem um propósito na sua vida hoje. Deus escolhe, meu irmão, aquele que não é aquele que tem mais estudo, não é aquele que tem maior patrimônio, mas Deus escolhe quem Ele deve escolher, que é corajoso e forte. Deus escolhe como escolheu Davi. Davi era um homem pequeno, Davi era de pouca estatura, era um homem fraco, de uma estrutura fraca, mas espiritualmente era um homem forte. Então Deus escolhe nesta noite homens e mulheres fortes, para vencer as adversidades e neles terem o quê? A vitória. Amém. Os seus irmãos eram todos fortes, todos capazes, mas Davi foi escolhido por Deus. E para que nós possamos, meu irmão, vencer essas adversidades, nós temos que ter o quê? Força, e ser mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. E quando aconteceu que o reino de Israel passa por todas essas dificuldades, como eu como eu disse aqui, Deus escolhe pessoas o quê? Pessoas que são o quê? Fracas, que a gente acha que é fraca, mas não é, elas são fortes. E quando eles iam ali, estavam passando por uma batalha, e ali havia um inimigo chamado Golias. Nesta noite eu não sei como está a tua vida, mas na adversidade que o povo de Israel estava passando, havia um homem chamado Golias. E este homem chamado Golias estava diante do exército de Israel e diante do exército dos filisteus. O exército filisteus que era ali, que estava Golias, ele foi ali e bradou bem alto, e bradava bem alto, e gritava bem alto: quem é o homem que vai lutar contra mim? Quem é o homem de Israel que vai lutar contra mim? Ele bradava, ele dizia, e ele era muito grande, ele era gigante, ali não sei a altura dele, não posso dizer aqui, que muitos falam 3 metros ou mais, mas ele era muito alto. E o povo que, quando chegou o seu rei Saul, ele que teria que lutar, ele que teria que ter atitude de lutar. Quando chegaram em Saul e perguntaram ao rei Saul: Saul, e aí, você não vai lutar com ele? O que Saul disse? Não, eu não tenho como lutar com esse homem, eu não tenho como lutar, esse homem é alto, esse homem vai me matar, mesmo com todas
essas armaduras que eu tenho, eu não posso lutar. Aí Deus entra. Sai o Jessé, pai de Davi, pede a Davi que ele vai até os seus irmãos que estão na tropa, né, que estão lutando com o exército, os seus 3 irmãos que estão lutando no exército de Israel, e pede a ele que leve comida até eles, para que eles se alimentem. Quando Israel chega lá, quando Davi chega lá, qual a primeira atitude que um vencedor tem que ter? Ele tem que ter a capacidade de se indignar. Quando Davi chegou ali e viu aquele filisteu alto, bradando bem alto, gritando bem alto, quem era o homem que poderia lutar contra ele? Quem era o homem? Davi chegou no seu irmão e disse: quem é esse homem, incircunciso, para dizer isso contra o povo de Israel? Quem é este homem? Este homem não tem o que de lutar contra o nosso povo. E o seu irmão fala: calma, não fale. Tentava tirar Davi. Não, Davi não fale, Davi não fale, Davi não fale, Davi. Primeira atitude, nós temos que se indignar diante da adversidade, diante da dificuldade. Quem não se indigna na frente da adversidade está traçado a perder, meu irmão. Primeira coisa, se indigna. Primeira coisa, tomar atitude, se indignar. Eu não aceito isso que Davi fez. Eu não aceito que o meu povo morra na espada deste homem. Ele se indignou. E o demônio tem feito o que quer com o povo. O demônio tem pisado, e quando o demônio bate o pé, tem homens da casa do Senhor que correm. Está passando por dificuldade? Corre. Está passando por problema? Corre. Não se indigne. Só faz se indignar com o que está acontecendo. Nós temos que se indignar com o que está acontecendo. Nós temos que tomar uma posição do que está acontecendo. A primeira atitude de Davi foi se indignar. E Davi ali no meio daquele povo, ele aceita, né? Ele não aceita o desafio calado. Ele não aceita. O demônio tem gritado, o demônio tem bradado, e muitos têm corrido. Muitos têm corrido das provas, das tribulações, que o inimigo tem bradado sobre a tua vida. Davi, ele não aceitou o desafio, ele aceitou o desafio e não ficou calado. Davi ficou ali, no meio do exército ali, pequenino, frágil, o menor de todos, mas ele tinha um Deus com ele. Por isso nós não podemos de maneira alguma deixar que o inimigo venha desafiar a nossa vida e ficarmos calados diante dos problemas, diante dos desafios que estão acontecendo na nossa vida. Nós temos que tomar atitude, tomar posição e partir para cima com oração, não ter medo. O inimigo, quando bate o pé para alguns crentes, ele corre para pedir oração. Ele não é capaz nem de se levantar para orar, nem para pedir por ele. E Davi está demonstrando aqui que um vencedor, ele tem que dignar, ele tem que ter capacidade, ele tem que aceitar o desafio quando vem tribulação em você, e em você não deve ficar calado. Amém. Ele está te mostrando. Terceira atitude de Davi foi a capacidade para aguentar as críticas. Meus irmãos, Davi, ali naquele momento, ele era criticado pelos seus irmãos. Seus irmãos falaram com ele, seu irmão mais velho até estava em frente na batalha. Ele disse: vai embora, olha o seu tamanho, você não tem força, você não tem armadura, você não tem espada, você não tem nada. Vai embora, Davi, este homem vai te matar. Olha o tamanho deste homem, olha o tamanho deste problema, olha o tamanho deste homem. E ali eles começaram a criticar. Meu irmão, não aceite crítica na sua vida.
Não aceite que ninguém venha criticar você. Você que está enfrentando o seu Golias, você que está enfrentando o seu problema, nem o irmão da esquerda que está enfrentando o seu problema não, nem o da direita. Não aceite crítica diante da sua adversidade, diante do teu problema, que esse problema aqui, o Golias, é o problema de hoje. O problema que vem hoje na sua vida não é um problema pequeno não, o problema que vem hoje é problema grande, meu irmão, é problema grande. O bradar do demônio não é bradar pequeno não, o bradar do demônio é bradar alto, para que você venha se apequinar, para que você venha ter medo. Então, o que eles fizeram? Criticavam ele. Você não tem condições, você é pequeno, você é fraco, você nunca lutou. É disso. Não aceite crítica na sua vida. Não aceite que ninguém critique você, meu irmão. Sai de perto daquele que critica. Sai de perto. Você está passando por problemas, você está passando pelo vale, você está passando pela dificuldade, você tem um Golias na sua frente que você tem que vencer. Não fique perto daquele que está te criticando, não fique perto daquele que está ali tentando fazer que tua fé diminua, mas fique perto daquele que te faz vencer, que é Deus. Amém. Mas ali Davi sabia, e nós sabemos. Ele sabia que ele tinha o Senhor dos Exércitos, ele sabia que ele tinha o Deus Todo-Poderoso com ele, ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava à sua frente, e que ele poderia, diante daquele problema, enfrentá-lo e vencê-lo. Diante daquele problema, ele venceria, ele tinha a certeza de um vencedor. Você nesta noite tem que ter certeza da tua vitória, meu irmão. Deus não te fez à toa para que seja derrotado. Deus não te fez à toa para que você só viva uma vida de adversidades. Deus te fez para ser vitorioso, para ser muito mais do que vencedor. Você que adentrou nesta casa, nesta noite, nesta igreja, você é muito mais do que vencedor, meu irmão. Mas aquele que não acredita, aquele que é pequena diante das tribulações, aquele que não fica indignado, que não aceita o desafio, que não tem capacidade para aguentar crítica, meu filho, meu irmão, vai morrer. Vamos ter esta consciência. A quarta atitude de Davi foi coragem. Nós temos que ter coragem, meta, projeto. Nós temos que ter coragem. Primeiramente, o que ele fez? Ele estava ali, aguentou a crítica, teve coragem e falou: eu vou enfrentar este homem. Coragem diante do seu problema. Não se apequene, não sai correndo do seu problema. Você tem que ter meta, meu irmão. Metas. Você tem que ter projetos. O homem que quer ser mais que vencedor, ele tem que ter projetos. Ele tem que ter meta. Ele não pode ser um homem total sem direção. É igual quando você está indo para um lugar, mas você para e pergunta a alguém, pergunta o lugar, mas a pessoa vai: mas para que lugar você vai? Aí você fala: eu não sei. Você está sem direção. Você está sem o quê? Sem direcionamento de nada. Nós temos que ter projetos, nós temos que ter metas na nossa vida. Cadê o crente? Cadê o homem de Deus que não tem projeto? Davi tinha projeto. Você acha que Davi entrou naquela batalha porque ele tinha projeto? Cadê o seu projeto, meu irmão? Nós temos que focar em Deus, focar em Jesus Cristo, focar numa meta. Uma meta é hoje, nesse ano eu quero isso, esse ano eu quero aquilo. Eu tenho que ter um projeto. Eu não posso ficar pequeno. Eu não posso pensar pequeno. Eu tenho que ter um projeto na minha vida para ser vencedor, meu irmão. O crente tem que vencer. O crente não pode ficar só tomando pancada. Um crente que só toma pancada, meu irmão, ele não está na presença de Deus. Nós temos projetos. Vamos colocar esses projetos na frente de Deus. Vamos colocar para que Deus dê vitória nas nossas vidas.
Outra coisa que ele fez, a quinta atitude: seja simples. Ele foi simples. Na hora que Saul, um homem que ali tinha toda a sua capacidade, rei de Israel, forte, alto, mas teve medo do inimigo, Davi pequeno, e Saul pegou, foi lhe tirar as suas armaduras e passar para Davi, e Davi lhe disse: não, eu não preciso das suas armaduras, eu não necessito delas, porque Deus está comigo. Ele não quis as armaduras. Ele podia usar a armadura, ele podia usar a espada, mas ele tinha Deus. Amém. Ele se humilhou, ele teve a simplicidade, porque o reino de Deus, meu irmão, ele é simples. Amém. O reino de Deus, ele é simples. O reino de Deus é simples e simples e simples. Nós achamos que o reino de Deus é complicado, nós achamos que o reino de Deus é grandes coisas maravilhosas. Eu quero hoje um carro de última geração e tal, que vai Deus. O reino de Deus é simples. Quando nós oramos, quando nós nos ajoelhamos e quando nós temos simplicidade, Deus age. Através da simplicidade desse homem, através da coragem desse homem, Deus opera grandes maravilhas. E aí, na sexta atitude dele, ele foi até o fim. Nessa noite, meu irmão, eu digo para você: está aí o Golias da sua vida, você vai ter que ir até o fim. Amém. Você não pode parar. Amém. Aquele que para, ele é dissipado. Quando começa, você vai até o fim. Quando Davi pegou ali, ele falou: eu vou te enfrentar. Golias bradou mais alto ainda, o demônio bradou mais alto ainda, que ele ia acabar com ele rapidamente. E ele pegou aquela funda e colocou a pedra, e ele tinha um alvo, voltando lá onde eu estava, né? Ele tinha um alvo, que a gente tem que ter um alvo, a gente tem que ter uma meta, um projeto. Qual que era o alvo dele? Acertar a testa, a cabeça, a testa de Golias. Ele tinha um alvo, ele tinha um projeto: vencer, não deixar que o povo de Israel ficasse ali apequenado e morresse todos. E com aquela pedra que ele lançou, ela foi direto na cabeça de Golias. A pedra matou Golias. Eu tenho certeza, e a palavra que não, mas a pedra, só com aquela pedrada, Golias foi morto. Mas por que eu disse que você tem que ir até o final? Quando ele pegou, botou os pés no peito do demônio, no peito de Golias, arrancou-lhe a espada e cortou-lhe a cabeça. Está aqui. Você, meu irmão, está com problema? Coloque o pé sobre o peito do inimigo. Pega a espada que ele está lutando contra você e arranque a cabeça dele. Você tem autoridade. Autoridade que foi dada por Deus. Autoridade que foi dada por Ele. Você tem que vencer. E nisso ele foi, e por isso eu digo para você que ele foi até o fim. Ele já estava morto, mas ele foi e chegou, e ali pegou a espada e arrancou sua cabeça. E ali eles venceram. Um homem pequeno, né, diante de uma grande adversidade, aonde venceu. E nesta noite Deus quer dizer para você que a adversidade, ela é muito menor do que o seu Deus. O problema, ele é muito menor que o seu Deus. O problema que você está passando hoje é muito menor que o seu Deus. Aleluia. Creia nisso, meu irmão. Para ser vitorioso, nós temos que ter todas essas atitudes que Davi teve, para que nós possamos ser vitoriosos, como Deus, o Senhor, nosso Deus, disse:
nós somos muito mais do que vitoriosos, nós temos que ter essas atitudes e fazemos isso. Vamos tomar atitude, não vamos ficar pequenos diante do inimigo, diante do problema, diante da adversidade. Nesta noite o Senhor quer te dar essa palavra de ânimo, de fé, uma palavra sobrenatural, para que você venha arrancar o problema da sua vida, cortando a cabeça do inimigo, orando, colocando o seu joelho no chão, orando ao Senhor, buscando Ele constantemente. A certeza da nossa vitória é certa quando nós estamos com Deus, quando nós temos coragem, quando nós agimos com coragem. Deus usa as nossas vidas. Aleluia. Eu queria que os irmãos, nesta noite, falassem da sua boca, para que nós profetizássemos hoje a vitória do Senhor. Amém. Para me entregar a palavra para a pastora em tempo, para que não passe o tempo, eu queria que os irmãos falassem: eu não tenho espada. Por quê? Eu vou usar a espada que meu inimigo preparou para me matar. Eu vou vencer ele com a espada dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esta é a palavra desta noite. Você é muito mais do que vencedor. A palavra te diz: não temas, não tenha medo. Você é filho do Deus Altíssimo. Vai para cima do inimigo. Você tem a vitória na sua mão. Você tem a espada na sua mão. Você é vencedor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos mais que vencedor, né? Não vamos deixar que o inimigo venha nos intimidar. Amém? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, levante as mãos. Tem alguém nos visitando? Como a igreja quer receber os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Rapidamente, sem demora, peço aos irmãos que se coloquem de pé. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Começando a esfriar, hein? Amém? Diz a palavra: passada essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Amém? Fecha os teus olhos. Querido Deus, eu peço ao Senhor que venha me instruir mais uma vez, para que eu venha trazer essa mensagem, para que ela possa, Senhor meu Deus, ali edificar, que ela seja para edificar a cada um que entrou aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo venha me direcionar, Senhor, em tudo aquilo que eu devo falar. Em nome de Jesus. Amém.
Toda a igreja pode se sentar. Glórias a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós muitas das vezes passamos anos e anos fazendo a leitura da palavra e às vezes muitas coisas que nós fazemos a leitura, nós não conseguimos compreender e entender da forma que deveríamos compreender. Talvez nessa noite você vai se surpreender um pouco com esse texto, o qual eu fiz a leitura, porque durante anos, até mesmo eu, aprendi de uma forma, de uma maneira, pode aumentar um pouquinho, a qual eu sempre ali acreditei que seria a maneira correta. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos examinar as Escrituras, pois cuidar nela ter a vida eterna. Meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas das vezes nós temos que ler e reler e pedir ali ao Espírito Santo que venha nos direcionar e venha nos orientar acerca da palavra de Deus. Este texto é um texto um tanto conhecido. Creio que por muitas vezes você já ouviu essa palavra sendo pregada. E diz a palavra do Senhor que havia uma festa dos judeus e que Jesus subiu para Jerusalém para ali presenciar, para comparecer, para estar ali, adorando aos judeus juntamente nessas 3 festas que havia. A palavra do Senhor vai dizer que esta festa que está acontecendo era uma festa que todos os judeus se reuniam. Poderia ser a festa da Páscoa, poderia ser a festa dos tabernáculos, ou poderia ser a festa das colheitas. Quarta-feira passada era para eu ter trazido essa palavra, essa mensagem, mas o Espírito de Deus colocou outra mensagem, e então hoje o Senhor confirmou que esta mensagem deveria ser trazida, deveria ser revelada para os irmãos. O Senhor Jesus, antes de chegar em Jerusalém, ele estava onde? Ele estava passando pela Judéia e depois ele veio para a Galiléia. Então, enquanto eles estão ali se preparando para adorar a Deus, em uma dessas festas que acontecia uma vez por ano, Jesus estava operando milagres e fazendo maravilhas. O apóstolo João descreve na palavra do Senhor 7 milagres que Jesus fez. E este aqui é o 3º milagre que Jesus fez. Igual eu disse de manhã, se você observar o livro de Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que o que está escrito aqui não está escrito nos demais livros. João teve uma visão totalmente diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. Por isso os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque ali eles viram da mesma forma, da mesma maneira. Então, por conta disso, às vezes você pode observar que nos livros, tanto de Mateus, de Marcos e de Lucas, o que falta em um, o outro ali vai e escreve e acrescenta. Então, um ali vai trabalhando na história praticamente da mesma forma que o outro trabalha. Mas João não. O livro de João é totalmente diferente. Igual eu havia dito, havia explicado para os irmãos que você vai ver a ressurreição de Lázaro em João, mas não vai ver nos outros 3 livros. Você vai ver ali a parábola da figueira, João descreve ela, mas você também não vai ver ali escrito nesses outros 3 livros. Livros sinóticos significa um livro ali que o Criador, ele deixa bem claro que o termo sinótico significa ali um grupo que é juntado, significa que todos tiveram a mesma visão, por isso é considerado evangelho sinótico. Os 3 viram e ali eles tiveram a mesma, como que eu vou explicar para vocês? A mesma visão que um teve, o outro teve, eles entraram em comum acordo, então decidiram revelar a história da mesma forma em conjunto. Por isso é chamado de evangelho sinótico. E um americano foi o fundador desta palavra sinótico, JJ. Foi ele que fundou aí
né, esse evangelho, essa palavra, trouxe à tona essa palavra sinótico. Mas o que eu quero revelar para você, que o Senhor Jesus, Ele vai lá e transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Vai ser o primeiro milagre. Depois Ele vem, fala com Nicodemos, depois Ele vem, fala com a samaritana, e enquanto Ele está vindo, a festa em Jerusalém dá o início. E ali diz o texto, que muitos que estão ali, estão para oferecer sacrifício ao Senhor. Porque diz a palavra que na entrada das portas de Jerusalém havia um lugar chamado Porta das Ovelhas. Por que Porta das Ovelhas? Porque o sacerdote que oferecia o sacrifício nos cultos, ele ali ficava na Porta das Ovelhas, ele recebia a ovelha através daquela passagem, e ali ele lavava ela no tanque, que não é o mesmo tanque de Betesda, era um tanque que tinha ali próximo à Porta das Ovelhas. Então ele lavava, limpava e verificava se ela não tinha nenhum defeito, se não era malhada, se não era doente, se ela estava em perfeitas condições, para que então ela pudesse ser oferecida. Porque quando era oferecida ali nos cultos, porque em todo culto havia o derramamento do sangue de um animal, porque quando aquele sangue era derramado, aquele sangue ali o sacerdote oferecia para cobrir os pecados das pessoas que haviam levado aquele animal. Então cada um que estava participando daquele culto, quando ali o sangue era derramado, o sacerdote ele pegava uma esponja e ele chacoalhava aquela esponja para que o sangue daquela esponja caísse na veste das pessoas, para que os pecados dela fossem cobertos através daquele sacrifício. Mas depois que Jesus Cristo veio, tudo isso muda. Por quê? Porque Jesus Cristo, depois que Ele vem e derrama o seu sangue na cruz do Calvário, tudo muda. Porque Jesus não veio para cobrir pecado, Jesus veio para limpar os nossos pecados. Então, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os teus pecados jamais poderão ficar cobertos. Deus não acoberta pecado, Deus não cobre pecado. Jesus, Ele veio, derramou o sangue dele, para que os nossos pecados fossem ali arrancados, retirados e apagados da nossa vida. João, ele descreve e escreve esse texto, então ele deixa bem claro que em Jerusalém há um tanque, que em grego significa Betesda. Este lugar tem 5 alpendres. É um lugar onde as pessoas iam para serem curadas, porque todos aqueles que subiam, iam na direção deste tanque, eram pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, eram pessoas que às vezes até tinham uma condição boa financeira, mas por conta que eles gastavam e ali não eram curados, então eles acabavam chegando à conclusão que eles precisavam de um milagre. Naquele tanque de Betesda não tinha só crente, não tinha só judeu, não tinha só os adoradores. Naquele tanque de Betesda havia muitas pessoas que não conheciam a palavra, não conheciam a verdade. Jesus, quando ele chega ali, ele chega em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém, e diz a palavra que está havendo essa festividade. Mas enquanto está acontecendo essa festividade, está ocorrendo algo lá no tanque de Betesda. Tem pessoas que estão gemendo, estão chorando, estão desesperadas, porque este tanque praticamente, meus irmãos, traz um pouco a nossa memória o que tem acontecido hoje nos hospitais públicos, que a gente observa na televisão, vê as macas jogadas no chão, as pessoas agonizando, as pessoas gemendo por falta de atendimento. Mas ali nesses hospitais, quando a pessoa às vezes começa a gritar, começa ali a surtar, os médicos vêm, aplicam uma injeção, dá ali um calmante para a pessoa, dá um relaxante muscular e a pessoa se acalma. Mas aqui neste lugar não havia médico. Neste lugar as pessoas que não podiam ir por conta, por si própria, elas eram levadas por outras pessoas e eram deixadas lá. Então essas pessoas que estão ali no tanque de Betesda, elas estão enfrentando uma situação muito difícil,
porque além de estarem enfermas, desenganadas, além de estarem aflitas, elas estão em um lugar onde ali elas estão sendo deixadas de lado, porque este lugar era um lugar que com certeza as pessoas que chegavam ali já sentiam o odor, o fedor das feridas que tinha no corpo das pessoas. Muitos que iam para aquele lugar não tinham condições de tomar um banho, chegavam ali fedendo, chegavam ali com as vestes fedendo, e ali eles, para não perder o lugar, eles ficavam ali até não aguentar mais. Então, durante muitos anos, eu sempre aprendi a seguinte palavra. Durante anos eu vi pregadores e também cheguei à conclusão que o que está relatado aqui se referia a algo que não é verdade. E o que não é verdade é que muitos pregadores sempre pregaram, e até mesmo eu preguei, que as pessoas iam e subiam para o tanque de Betesda, e elas iam durante todo o ano, sem faltar um dia sequer. Elas iam por quê? Porque uma vez no ano as águas desse tanque eram movimentadas, e quando essas águas eram movimentadas, as pessoas que estavam próximo, aquele que era o primeiro a entrar dentro dessa água, ele era imediatamente curado. Então ali tinham ricos, tinham pobres, tinham pessoas que criam, que não criam. As pessoas que estão ali estão desesperadas, elas querem ser curadas, elas querem ser tocadas pelo milagre. E ali neste lugar, as pessoas que estão ali, a maioria delas não tinham condições nem de chegar próximo aonde ficava o tanque, porque era uma grande multidão que ficava ali ao redor daquele tanque, que tinha 5 alpendres. Agora imagine você, as pessoas que eram paralíticas, as pessoas que eram cegas, as pessoas que eram surdas, elas ficavam ali, eram levadas, outras chegavam por si próprias, mas muitas das vezes elas escutavam alguém dizendo: eu fui curado, eu consegui entrar no tanque. Então elas tinham que voltar para os seus lares, para as suas casas, e tinham que retornar novamente. E sendo que a cura acontecia somente uma vez no ano. Então eu quero dizer para você que está nessa noite, que as pessoas que subiam para o tanque de Betesda, elas subiam durante as festividades, que ocorriam 7 dias no ano. Então, quando chegava o tempo e o momento de acontecer a festividade, as caravanas vinham, trazendo os enfermos, os paralíticos, trazendo as pessoas com anomalias, e então essas pessoas eram conduzidas e levadas para este tanque. Quando essas pessoas chegavam neste tanque, elas ali ficavam, e quando estava anoitecendo, a palavra não vai dizer se era fechado esse tanque ou se ele continuava aberto, mas eu creio que ali em um determinado momento as pessoas tinham que sair daquele lugar. Então quando elas saíam, no outro dia elas tinham que retornar. Por 7 dias elas tinham que perseverar, elas tinham que tentar, elas faziam de tudo durante 7 dias para serem alcançadas por este milagre. Não era 365 dias que elas subiam ali, mas eram 7 dias que elas ficavam ali uma vez por ano. E você vai observar que nesse texto, o qual o apóstolo João descreve, ele vai dizer que lá ao redor deste tanque jazia um homem que fazia 38 anos que ele estava ali à espera de um milagre, à espera de uma cura. Este homem que está ali ao redor deste tanque, ele está há 38 anos sendo levado e deixado na beira daquele tanque. Ele quer ser curado, ele deseja ser curado. Mas o que me chama a atenção, que a palavra de Deus revela e deixa bem claro, que este paralítico não era crente, não era convertido, não era um homem que participava dos cultos, não era um homem que tinha a presença do Espírito Santo, não era um homem que ia no templo para ofertar, para dizimar, ele não era conhecedor da palavra, não era conhecedor da verdade.
Mas mesmo não sendo conhecedor, ele durante 38 anos, ele pedia ajuda para que alguém o levasse e deixasse ele ali naquele alpendre, próximo ao tanque de Betesda. Este homem, ele está sendo movido pelo quê? Ele está sendo movido pela esperança. Ele acredita que se ele perseverar, ele vai conseguir ser curado. Mas se você observar o texto, se você olhar para a sua vida, ou para a vida deste homem, você vai pensar o seguinte: 1 ano a pessoa persevera, 2 anos, 3 anos a pessoa persevera, mas 38 anos é muita coisa para uma pessoa perseverar. Durante 38 anos ele sobe, e ele sobe consciente que ele precisa que alguém ao redor daquele tanque esteja presente ali, lhe dê a oportunidade, ou lhe leve e coloque ele naquele tanque para que ele possa ser curado. Ele está subindo sabendo que ninguém vai lhe dar oportunidade, porque aqueles que estão ali precisam receber a cura, precisam receber o milagre da mesma forma que ele precisa. E ele está ali, ele não desiste. Todas as vezes que ele está sendo levado, as pessoas vão perguntar para ele: mas já faz quantos anos que você é deixado nesse tanque? O milagre não acontece, a tua vitória não chega, Deus não opera na tua vida, não acontece nada. Por que você quer continuar tentando? Você tem certeza que durante 7 dias você quer subir nesse lugar de novo? Você quer ficar ao redor desse tanque de novo? Ele com certeza dizia: eu quero, eu preciso, eu não posso parar de tentar, eu não posso desistir desse milagre, porque esse milagre, se eu conseguir esse milagre, a minha história vai mudar. Aquele homem que está sendo deixado daquele tanque, ele está ali lutando contra uma enfermidade que o consumia dia após dia. As pessoas que estão ali, que olham para ele, elas pensam: por que esse homem não para? Nós ainda somos ali, não escutamos, mas nós conseguimos correr até aonde as águas vão se movimentar. Nós estamos aqui, nós temos enfermidade no estômago, no rim, no fígado, no pâncreas, mas nós temos as pernas para poder correr e entrar dentro desse tanque. Mas esse homem é paralítico, ele não consegue se mover, ele não consegue mexer nem o dedo do pé. Como é que ele vai conseguir chegar até este tanque? A palavra deixa bem clara que este homem não conhecia a verdade, não conhecia a palavra. Nós que temos vindo nos cultos, temos ouvido a mensagem, somos conhecedores da verdade, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar, para nos apoiar, para nos encorajar a prosseguir. Mas este homem aqui não tinha um pregador para chegar na casa dele, para pregar e falar para ele: continua, porque Deus vai operar, continua, porque vai acontecer o milagre, continua, porque a tua vitória vai chegar. E mesmo não tendo ninguém, ele ali segurou na esperança, ele ali focou no alvo, ele decidiu: até o último dia da minha vida eu vou tentar, eu prefiro morrer tentando do que desistir do meu milagre e da minha vitória. Se for para morrer tentando, eu vou morrer tentando, mas eu não vou abrir mão dessa oportunidade de estar 7 dias, uma vez por ano, nesse alpendre, nesse lugar aonde o milagre se manifesta e acontece. Você pode observar aqui que este homem, meus irmãos, ele não conhece a palavra, mas você vai observar e vai ver que a única vez que Jesus vai atrás de uma pessoa para poder curar ela, isso ocorre 2 vezes nesse texto. Foi a única vez que é revelada que Jesus vai atrás de uma pessoa para curar ela, foi através desse texto. Porque diz a palavra que Jesus, ele vai até o tanque de Betesda, e ele vai fazer um milagre
na vida deste homem. E depois lá na frente você vai observar que Jesus vai até o templo também para entregar uma palavra para este homem. Você está aqui nessa noite, você conhece a verdade, você conhece a palavra, você tem tido a ajuda do Espírito Santo. Então nessa noite para e pensa o quanto você tem sido apoiado por Deus, o quanto Deus tem aí feito na tua vida. Olha o que Deus tem ali segurado, Deus tem te protegido, Deus tem te trazido na igreja. Tem dias que você se sente fraco, Ele te traz. Você está doente, Ele te traz. Você está desempregado, Ele te traz. Você está passando necessidade, Ele te traz. Mas este homem não tinha nem sequer uma palavra de um pregador para falar para ele: vai e persevera, porque Deus é fiel. Ele não conhece o Deus de Israel, ele não conhece o Deus da verdade, mas mesmo assim ele continua indo para buscar o seu milagre. Ele continua subindo para o tanque de Betesda para conquistar o seu milagre. Agora, se Jesus foi atrás de um homem que não adorava, não dizimava, não ofertava, não ia no templo, não oferecia sacrifício, não entrava na presença dele nas madrugadas, eu pergunto para você: imagina o que esse Deus pode fazer na tua vida, que é um adorador, que se ajoelha, que clama, que crê que o filho dele veio e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Você é abençoado, você é abençoada, porque Deus tem usado o Espírito Santo para te fortalecer todos os dias. Então por que você tem dito: eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou continuar? Por quê? Qual é o motivo? Me dê um motivo para desistir. Porque este homem aqui nos ensina como nós devemos perseverar. Nós às vezes queremos colocar a culpa em Deus, porque o milagre não chegou. Queremos falar para Deus que nós não tivemos oportunidade como outras pessoas tiveram oportunidade. Deus deu a oportunidade para todos igual. A bênção foi distribuída para todos igual. E este homem está disposto: eu vou e eu não vou parar. Jesus está passando, ele está vindo, e de repente, quando ele chega em Jerusalém, a festividade está acontecendo, está ocorrendo, mas Jesus, ele tinha um horário certo para chegar até o tanque de Betesda, porque ali jazia um homem que estava há 38 anos acamado, estava ali paralisado em cima de uma maca. Nós às vezes fazemos a leitura da palavra e às vezes nós não observamos, muitas das vezes, o que Deus quer falar conosco. O apóstolo João, ele descreve esse texto, ele fala sobre esse texto, mas João, ele morre sem saber que uma palavra foi acrescentada nesse texto, porque a palavra diz que um anjo movimentava as águas e ali o primeiro que descia era curado. Quando o anjo tocava naquela água e movimentava aquela água, o primeiro que descia era curado. Então eu quero dizer para você que os manuscritos que foram encontrados, não existia essa palavra anjo, não existia. E sabe por que não existia? Porque o único que pode curar é Deus. Anjo não cura ninguém. Anjo não cura ninguém. O anjo, se você olhar na palavra, ele foi enviado como mensageiro, ele foi enviado ali para lançar fogo sobre Sodoma e Gomorra, ele foi enviado para dissipar os inimigos do povo de Israel, quando cercaram ali o povo de Israel. Você vai ver os anjos ali trabalhando de várias formas, e você vai ver que no capítulo, lá no Salmo de 91, a palavra de Deus é esclarecida, ela é bem clara quando diz: e darei ordem aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Quem pode curar, salvar e libertar é só um, e ele se chama Jesus Cristo. O sangue dele verteu na cruz do Calvário por mim e por você. Ninguém mais tem o poder de curar. Ninguém. O escritor,
ele vai deixar, vai relatar, ele vai falar sobre o anjo, para que aqueles que fossem ler a palavra entendessem que aquele povo estava ali porque algo sobrenatural ocorria naquele tanque, porque aquela água se movimentava, e quando ela se movimentava, ali os que desciam, o primeiro a descer era curado. Quem trabalhava naquela água, quem dava o sinal naquela água era o próprio Deus. Mas não era a água que curava o povo. O que curava o povo era o poder de Deus que era liberado naquele lugar. Por quê? Porque naquela festividade o povo oferecia sacrifício, o povo se consertava, o povo ali entregava o seu louvor e a sua adoração. Então Deus, naquele lugar onde as pessoas estavam deixadas para morrer, que estavam sendo ignoradas, que não tinham condições muitas das vezes de pagar um médico, um especialista, Deus se manifestava ali e ali libertava alguém que estava enfermo, que estava aprisionado, que estava desenganado pelos médicos. Durante todos os anos, ali o sacrifício era feito, em todos os cultos que havia o derramamento do sangue, para que o pecado das pessoas fossem cobertos. E então, quando as pessoas chegavam em Jerusalém, elas tinham que fazer o quê? Elas tinham que oferecer o seu sacrifício. Então agora este sacerdote, ele tem a obrigação de lavar a ovelha, de preparar o animal, de observar se esse animal não tinha alguma enfermidade, porque se o animal fosse oferecido para o Senhor, e ele tivesse uma mancha, uma deficiência, uma cicatriz, ou uma enfermidade, isso Deus, o sacerdote declarava que a pessoa que oferecia um animal com esses defeitos, o enfermo, para Deus, ele estava oferecendo carne podre. Então Moisés, há muitos anos, havia deixado ali uma lei, e essa lei era o seguinte: toda pessoa que for sacrificar um animal, ela deverá ficar com este animal por aproximadamente um ano. Um ano ela vai ter que ficar com esse animal, ela vai cuidar, vai tratar, vai verificar se ele tem saúde, se ele não tem nenhuma anormalia. A pessoa vai cuidar desse animal, e depois de um ano, então ela vai entregar esse animal em sacrifício, para que os seus pecados sejam cobertos. Então o sacerdote tinha a função de sacrificar, de lavar e de oferecer, e de verificar as condições do animal. Então eu estava explicando aqui também de manhã, que quando o Senhor Jesus ele chega lá no templo em Jerusalém, onde os cambistas estão ali vendendo os animais, Jesus chega ali, ele quebra tudo, grita, espatifa com tudo. Não era porque o povo estava vendendo as coisas na porta do templo. Toda a vida nós aprendemos isso. Mas Jesus ele espatifa com tudo aquilo ali. Por quê? Porque o único motivo que eles estavam ali era por um motivo. Era para enganar o povo através do comércio, através das coisas erradas. Por que eu te digo isso? Porque estes cambistas, eles vão começar a espalhar dentro de Jerusalém, que não precisa cuidar de um animal durante o ano, que não precisa verificar se o animal é doente, se o animal é cego, se o animal tem alguma anormalia. Não precisa trazer, porque as pessoas que vinham de outras terras, de outros lugares, que vinham para Jerusalém, elas saíam de casa, e elas, quando saíam de casa, elas vinham adorando, glorificando ao nome do Senhor, entrava dentro de Jerusalém adorando ao nome do Senhor, e já trazia o seu sacrifício. Mas agora eles dizem: não, vocês podem comprar os animais que nós estamos vendendo aqui. As pessoas acostumavam trazer 3 tipos de moedas diferentes, mas os cambistas, eles estavam ali preparados para trocar aquelas moedas, e quando eles trocavam aquelas moedas, a pessoa poderia comprar qualquer tipo de animal para oferecer. Mas agora, o que vai acontecer? Jesus está em Jerusalém, e eles estão oferecendo para as pessoas animais com manchas, animais doentes, estão
vendendo aves cegas, estavam vendendo ali animais mancos, roxos, para que as pessoas entregassem e oferecessem como sacrifício. Eles estão induzindo as pessoas e estão fazendo isso na porta do templo. Por isso que o Senhor Jesus chega ali, porque se eles estão quebrando a lei. Se eles estivessem vendendo ali outras coisas, quem sabe um manjar, quem sabe ali um doce, uma pasta, não teria acontecido, mas eles estão enganando o povo e eles estão fazendo tudo ali na porta da casa do Senhor. Eles estão fazendo com que as pessoas pequem. Aquilo ali só representa um comércio para eles. Eles estão ali deixando as leis de Deus e estão valorizando mais o dinheiro. Por isso que Jesus fica irritado e quebra tudo e solta tudo aqueles animais. E então este povo que está em Jerusalém, eles deixam de trazer os animais de casa, porque eles pensam, é só chegar em Jerusalém, nós vamos na porta do templo, lá nós vamos achar ave de todo jeito, cordeiro de todo jeito, carneiro de todo jeito. Mas eles se esquecem que eles deveriam dar o melhor para Deus. Eles se esquecem que eles não poderiam oferecer qualquer tipo de sacrifício para Deus. E isso vale também para nós nos dias de hoje. Nós temos que olhar para a nossa vida, temos que nos policiar para não oferecermos qualquer tipo de sacrifício para Deus. Que tipo de sacrifício você tem entregado no altar? Que tipo de sacrifício você tem colocado nas mãos do Senhor? Você tem colocado um cordeiro perfeito? Ou você tem colocado um cordeiro cego, um cordeiro manco, um cordeiro que não serve para nada? Você tem dado o teu melhor para Deus? Você tem aí olhado para Deus e tem falado, Senhor, o que eu vou oferecer é pouco, mas é o melhor. O que eu vou oferecer para o Senhor não é uma grande quantia, mas é tudo que eu tenho, é o sacrifício que eu tenho. A viúva que estava no templo, ela não ofereceu um saco de ouro, ela ofereceu uma única moeda, e o Senhor no meio lá daquele templo, diante dos fariseus, dos escribas que estavam lá, lhe deixa claro, essa mulher deu mais do que qualquer um de vocês. Vocês jogaram essa dinheirada aí, mas isso daí lá, vocês tenham lá, 10, 20 vezes mais do que vocês entregaram. Mas ela tirou a moeda, que era a última, de comprar farinha para ela levar para casa, de comprar o azeite para ela levar para casa. Eles estão ali para festejar, estão ali para cultuar, mas estão esquecendo que não podem oferecer qualquer tipo de sacrifício. João, quando ele descreve essa história, ele está deixando bem claro para nós algumas coisas que às vezes, durante muitos anos, nós fizemos essa leitura, refizemos essa leitura e não tivemos consciência do que realmente ela quer dizer. Aqui nesse texto, você verifica, Deus deixa bem claro que este homem não era conhecedor da palavra, mas ele perseverou, ele não abriu mão do seu milagre e da sua vitória. Imagina se ali, no dia em que Jesus está para passar naquele lugar, no dia em que completaria, no ano em que completaria 38 anos, esse homem da mão do outro acordasse e dissesse, eu não vou mais, eu já fui durante 38 anos, chega, eu não vou mais, eu não quero mais saber de cura, eu não quero saber mais de milagre, eu aceito a situação que eu estou vivendo, eu nasci para ser aí um derrotado, eu nasci para sofrer, eu nasci para depender de todo mundo, para ter que viver essa vida miserável. Se tem que ser assim, então eu desisto, eu não vou lutar mais contra essa situação, eu não vou mais reagir. Imagina o dia que Jesus está em Jerusalém, no dia em que Jesus chega em Jerusalém, esse homem decide não ir ao tanque de Betesda. A palavra vai dizer que ele era levado e era deixado lá. A palavra não vai dizer que ele ficou durante os 7 dias ali quietinho, sem ser tirado dali. Mas a palavra fala que há 38 anos ele estava
perseverando. O povo está pensando, quem sabe hoje o anjo vai tocar na água e eu vou ser curado. As pessoas que estão ali estão de olho no tanque, a esperança delas é o mover da água, a esperança delas é ali o anjo. Mas esse homem que está lá 38 anos, que está lá no lugar, afastado de todo mundo, ele não tem condições de chegar naquele tanque. Mas diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, ele sobe até Jerusalém, e ele vai até o tanque de Betesda. Quando ele chega naquele tanque de Betesda, ele já sabe de como estava a situação daquele homem. Porque Jesus, quando ele vai na direção do paralítico, no versículo de número 6, do capítulo de número 5, vai dizer: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe perguntou: queres ser curado? Jesus, quando chega lá, ele olha e vê a situação daquele homem. Quando Jesus chega lá, o texto revela que ele vê e ele sabe o que estava acontecendo e ocorrendo na vida daquele homem há 38 anos. Aqueles que estão ao redor dele, que viram ele ser levado durante 38 anos, por mais que eles conheçam aquele homem, por mais que eles frequentassem a casa daquele homem, eles não conheciam a vida dele, não sabiam exatamente o que ele estava enfrentando, o que ele estava passando. Mas diz o texto, Jesus viu ele e sabia o que estava acontecendo. Deus sabe de tudo que tem acontecido na tua vida. Deus sabe das lutas, das madrugadas que você chora. Deus olha e Ele vê, muitas das vezes, a injustiça que acontece com você. Ele vê que muitas das vezes você esmurece, você chega a dizer, não dá mais, Deus não está vendo, Deus não está entendendo, Deus não está fazendo questão, porque se Ele fizesse, tivesse sabendo o que eu estou passando e vendo o que eu estou passando, Ele já teria agido. Deus, quem sabe, gosta mais de outro do que de mim. Deus não está preocupado com o meu problema. Aqui, quando Jesus chega no tanque de Betesda, ele olha para aquele homem e ele está vendo e está sabendo que há 38 anos ele estava sendo levado e deixado ali. Deus conhece a tua história. Deus sabe o que você passou o ano passado, nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Se você ali rodar um filme e você perguntar o que eu estava fazendo há 10 anos atrás, aonde eu estava, o que eu estava comendo, o que palavra saiu da minha boca, Deus coloca tudo diante de você. Deus tem o controle de tudo. Este homem ficou lá durante 38 anos. Eu não sei quantos dias, quantos meses, há quantos anos você está aí à procura de um milagre, de uma vitória, de uma bênção. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Jesus Cristo, Ele está chegando no tanque de Betesda para encontrar com você. Ele está indo na tua direção nessa noite para dizer: basta, você não vai ficar mais no chão prostrado, eu vou te levantar, eu vou te socorrer, eu vou mudar a tua história, eu vou quebrar essas correntes. E todos aqueles que viram você durante anos e anos padecendo, ou sendo humilhado, passando pela luta, pelo vale da sombra da morte, vai ver que é um Deus que vela pela sua palavra. Deus foi fiel com um homem que não conhecia a verdade, que não conhecia a Bíblia, que não conhecia a Torá, que não conhecia as leis. Ele foi fiel com ele. Por quê? Porque Deus olhou para aquele homem e ele sentiu prazer na vida dele, porque ele não desistiu. Não há lugar para mim e para você, a não ser na presença de Deus. Muitas pessoas querem voltar atrás, querem desistir, não dá mais, chega, não vou fazer, não vou orar, não vou cantar, não vou louvar, não vou servir. Você vai para onde? Para onde você vai? Sendo que só Jesus tem palavra de vitória para você. Deus, Ele permite que a gente faça as nossas escolhas. Ele permite que muitas das vezes a gente tome as decisões erradas, para a gente entender que deve esperar a hora e o momento dele agir. 38
38 anos não é brincadeira, meus irmãos. Ali, dentro do tabernáculo, aliás, nas sinagogas estão acontecendo os cultos. Ali o sangue dos animais estão sendo derramados. O pecado das pessoas estão sendo cobertos. Jesus está onde? No tanque de Betesda. O que Deus tem para fazer na tua vida tem hora marcada, tem dia marcado. Às vezes você pensa que esse dia nunca vai chegar, mas ele vai chegar, porque Deus quer. E agindo Deus, quem impedirá? Muitas pessoas estão lutando para sobreviver. Muitas pessoas estão se arrastando. Não conhece a verdade, não conhece a palavra, não tem ajuda de ninguém, não sabe a quem recorrer, não sabe como orar, não tem esperança. Mas você que está aqui nessa noite, Deus tem falado com você, Deus tem ali bradado no teu coração: fica firme, deixa eu agir, deixa eu fazer um milagre, deixa eu te libertar, deixa eu transformar a tua vida, deixa eu mudar a tua história. Deus tem bradado. Homens, a Bíblia não fala dos homens que levavam ele e deixavam ele na beirada do tanque. A Bíblia não revela quem era, mas para ele ter chegado, para ele ter ido durante 38 anos para aquele lugar, com certeza teve pessoas que levou este homem até o tanque de Betesda. Talvez essas pessoas que levaram ele, gostava dele, outros não conheciam, outros conheciam mais ou menos, mas alguém chegava: ó, tem um homem que é paralítico faz 38 anos, ele vive falando que o dia dele vai chegar, ele vive falando que o milagre dele vai chegar, que a cura dele vai chegar, me ajuda a levar ele lá, vamos ter misericórdia dele. Ele não passeia, ele não sai, ele não vai numa festa, ele ali vive, né, com um de gente. Então a única coisa que alegra ele é quando chega a época da festividade, porque aí ele fica ali emocionado, ele sente um renovo, não sei o que acontece com esse homem. Então nessa época ele sempre tem pedido para um e para outro levar ele lá: me ajuda a levar ele lá. Alguns homens iam durante 7 dias, uma vez por ano, e deixavam aquele homem lá. Tem pessoas que Deus vai colocar no teu caminho para te ajudar nos momentos mais difíceis da tua vida. Talvez essas pessoas nem fiquem do teu lado, mas Deus, enquanto você precisa, enquanto você estiver precisando, Deus vai trazer e vai colocar. E essas pessoas você nunca pode esquecer delas, porque essas são os verdadeiros amigos. Aquele que te vê prostrado e quer te levantar, ele realmente te valoriza. Aquele que vê que você está no fundo do poço e cobra de você e tenta te empurrar e faz com que você reaja, este realmente é o teu verdadeiro amigo. Amigo de copo, amigo de droga, amigo de prostituição, amigo de noitada, tem demais. Mas na hora em que você estiver prostrado como esse paralítico estava, eles vão desaparecer, vão mudar até de cidade, vão ali pegar o telefone e vão deletar o teu número. Sabe por quê? Porque tanto faz e tanto fez se você está de pé ou se você está deitado. Mas estes homens disseram: vamos levar ele, vamos colocar ele lá. Questionava: será que acontece? Será que a história muda? Será que o milagre chega? Mas acreditando ou não, levava ele lá. Você precisa ter amigos. Você precisa de pessoas de caráter do teu lado. Você precisa de pessoas que falem para você: não desista, continua lutando, continua orando, continua jejuando, vai para o culto, vai para a igreja, não pare de lutar. É desse tipo de pessoa que você precisa, não de pessoas que ficam de mimimi no teu ouvido, de pessoas que ficam falando que você não precisa adorar, não precisa buscar e não precisa ter intimidade com Deus, não. Ele está lá, Jesus está sabendo e está vendo como ele está. O Senhor Jesus chega diante desse homem. Quando ele chega, ele olha para ele, vê a situação dele, e o que Jesus vai dizer? Você quer ser curado? Jesus não vai entrar em detalhes. Quem te trouxe? Quantos anos você está aqui? Por quê? Você não acredita, não conhece a palavra, não conhece a verdade. Por que você
você continua percebendo. Não, o Senhor Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? Ah, Senhor, mas toda vez que eu estou aqui, a água no tanque se move, mas eu sou deixado de lado, ninguém aqui vem, me pega e me leva, e quando eu olho, outro já foi curado na minha frente. Jesus, quando olha para aquele homem, ele já sabia que tudo aquilo estava acontecendo, mas quando ele chega ali, ele não chega para falar do passado, ele não chega para falar do que está acontecendo, ele chega para falar do que vai acontecer. Você quer ser curado? Esquece o que deu errado, esquece das coisas negativas, porque nessa noite o Pai, o Filho e o Espírito Santo veio aqui para dizer para você: a hora e o momento é agora. Você quer que eu mude a tua história? Você quer que eu traga vitória para a tua vida? Você quer que eu traga renovo? Você quer ser batizado no Espírito Santo? Você quer trabalhar para mim? Você quer ser usado nas minhas mãos? Você quer que eu mudo essa situação de vergonha tua? É isso que o Senhor te trouxe aqui para perguntar para você. Porque muitas das vezes nós corremos atrás de muitas coisas que mais cedo ou talvez tarde demais nós vamos chegar à conclusão que aquilo nunca valeu a pena. Nunca valeu a pena. As coisas mais valorosas que nós temos na nossa vida é a presença de Deus em primeiro lugar. Segundo, é o nosso nome que foi escrito no livro da vida. E terceiro, é a presença poderosa do Espírito Santo, que tem estado ao nosso lado todos os dias, nos fortalecendo, nos direcionando. Esse anjo nunca esteve lá curando ninguém, que manifestava ali o poder de Deus. Quando Jesus olha para ele, Jesus diz: você quer ser curado? Ele disse: eu quero. No momento em que ele diz eu quero, os artelhos, o joelho, as juntas, os pés que estavam atrofiados, as mãos, começaram a se endireitar e a se normalizar. Um milagre começa a acontecer. Jesus foi ali para deixar bem claro que quem fazia o milagre era Deus, não era a água e não era o anjo. Deus foi ali para quebrar aquela heresia que muitos já haviam colocado na sua mente. Esse João que descreve essa história, esse João que relata este fato, ele andou com Jesus, ele viu Jesus curar, libertar e transformar, ele viu Jesus ali operar maravilhas, e ele com certeza foi um dos homens que estava ao lado de Jesus quando ocorre esse milagre no tanque de Betesda. Nessa noite eu quero dizer para você: coloca a tua fé no Senhor, deixa Deus trabalhar na tua vida, não fique preocupado, não fique temeroso, não fique achando que a tua história acabou e que é o fim. Não fique pensando que Deus te esqueceu, porque Ele não esquece dos filhos seus. Esse homem de imediato, aquele que era paralítico, que estava vivendo aquela vida de maldição há 38 anos, agora ele está de pé diante da presença do Senhor. Aquele homem se alegra de tal forma, ele fica tão feliz que ali ele obedece o que Jesus disse, e ele pega a cama, coloca nos ombros e já sai para poder ir embora. Quando ele sai para poder ir embora, ele vai encontrar com os fariseus. Os fariseus vão olhar para aquele homem e vão dizer: escuta, hoje é sábado, você não pode carregar esta cama. E ele vai olhar para eles e vai dizer: aquele que me curou, que me levantou, ele disse: levanta, toma a tua cama e anda. Tem pessoas que vão olhar para você e nunca vão reconhecer, nunca vão adorar Deus pelos milagres que Ele fez na tua vida. Eles vão sempre sim ficar incomodados com a cama que você está carregando. Deus fez quantas coisas na tua vida, quantos milagres, quantos livramentos, mas eles sempre vão olhar somente para a cama. Eles não vão olhar que
você estava prostrado, não vão olhar que você estava ali paralisado, que você não tinha trabalho, que você não tinha família, que você não tinha saúde, que você não tinha vida, que você era uma pessoa perturbada. Eles não vão olhar para isso, eles vão olhar somente e vão se lembrar do que você ali, a situação que você estava. Eles eram para perguntar, mas quem é este homem? Ele era para querer saber quem é este homem, mas eles estão questionando primeiro porque é sábado, e ele não podia carregar aquela cama, porque ele estava trabalhando, simbolizava que ele estava trabalhando no sábado. Aquele homem olha para eles e ele diz: não, eu estava prostrado, eu vivia uma vida miserável, vocês nunca se preocupou com a minha cama. Agora que eu saí dela, agora que eu estou andando, agora que eu estou bem, agora que eu estou feliz, vocês estão preocupados com a cama? Não se importe com as pessoas que estão querendo te alfinetar. Olhe para a obra que Jesus fez na tua vida. Vão dizer que você era isso, que você era aquilo, que você fez isso, que você fez aquilo. Glória a Deus que você era. Glória a Deus que você fez. Glória a Deus que você foi a pior pessoa, porque agora você não é mais, porque Jesus te levantou. Jesus chegou no tanque e chegou para mudar a tua história. Há poder no sangue de Jesus. Este Jesus, ele cura, ele continua curando, salvando, transformando e libertando. Ele continua operando milagres. E ele diz para você nessa noite: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Estes homens ficam alvoroçados. Esse homem some no meio da multidão, mas diz a palavra que daqui a pouco a cena vai se repetir. Jesus vai procurar ele e vai encontrar ele aonde? Aonde Jesus encontrou o homem que era um paralítico? Ele não encontrou ele ali numa adega de vinho, não encontrou ele num prostíbulo, ele encontrou ele aonde? No templo. Para onde você vai depois que você recebeu o teu milagre? Para onde você vai? Para onde que você vai depois que você receber essa vitória que você tem tanto pedido para Deus? Por que Deus tem que fazer tanto para nós e nós não quer fazer nada para Ele? Por que a gente só quer dar migalha para Deus, resto para Deus, e acha que Ele é obrigado a receber? Por que nós sempre pedimos o melhor? Se você sonha em ter um carro, você sonha em ter um carro novo. Só se for louco para sonhar com um fusquinha meia vazando óleo, uma brasinha talhada, só se for louco. Uma moça que quer casar não vai pedir um abacaxi para Deus, ela vai pedir um rapaz bonito, rapaz trabalhador, rapaz inteligente, vai pedir uma caqueira. Não vai pedir não, tem muitos que pegam, mas não é isso que é o certo não. Um moço que vai pedir uma moça para casar, ele quer uma moça honesta, uma moça direita, ele quer o melhor, uma moça bonita, de preferência que seja bonita. É isso que ele vai pedir. Mas quando se trata de nós entregarmos para Deus o que é dele, nós queremos entregar ovelha manchada. Queremos pegar aquela última nota que está dentro da carteira, que parece que é dinheiro de bêbado, maçarocado, fedorento, e joga nessa. Se você quiser, isso aí. Chega na igreja, louva de qualquer jeito, oração de qualquer jeito, jejuar só o sangue de Jesus. Levantar de madrugada de jeito nenhum. Só pega a Bíblia de vez em quando. Não conhece a palavra. Se chegar alguém ali dessa seita que tem aí, bater na porta dele, de preferência domingo cedo, está lascado. A lavagem cerebral acontece de imediato, instantaneamente. Ele deixa de acreditar que o Espírito Santo batiza, que a pessoa fala em língua estranha. Ele deixa de acreditar, porque não conhece a palavra. Tem coisas mais importantes para você fazer do que ficar perdendo tempo com bobeira. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Pode acontecer 3 coisas. Ou o céu pode se abrir e Jesus voltar, ou pode Deus nos chamar ainda essa madrugada, ou pode você envelhecer e quando você estiver velhinho, que você ali chegar a uma determinada idade, que você está ali, ó, que tremendo.
Aí você vai olhar para trás e falar: nossa, em vez de eu estar lá naquele lugar maldito, eu devia estar na igreja. Em vez de eu estar lá perdendo tempo com aquele povo, eu devia estar na presença de Deus. Porque na tua velhice, nos dias mais difíceis da tua vida, nem o teu dinheiro vai valer nada. Porque muitas pessoas ricas e milionárias, por mais dinheiro que elas tenham, elas não podem comprar alguém para ficar numa cama de hospital no lugar delas. Só Deus é que fica do nosso lado. Aprenda isso. Só Deus é que vai te valer nos dias mais escuros e sombrios da tua vida. Este homem, por 38 anos, ele passou pelo estreito, pelo vale da sombra da morte. Por 38 anos. Por 38 anos, este homem passou pelo vale, pelo estreito, pela humilhação. Mas ele decidiu: enquanto eu estiver respirando, eu vou estar lutando. Eu vou para aquele lugar fedorento. Eu vou para aquele lugar lá que as pessoas me empurram e até pisam em mim. Mas eu não vou desistir da minha vitória. Eu quero dizer, tem coisas na nossa vida que se tornaram hábitos e que devem ser tirados da nossa vida enquanto é tempo. Porque estes hábitos, pequenos ou grandes, eles podem nos conduzir a perder a salvação da vida eterna. Valorize esse tempo que Deus está te dando. Valorize a oportunidade que Deus está te dando. Entra na presença dEle para entregar o teu melhor. Esteja focado naquilo que você precisa. Não desista. Vai ter muitas pessoas que vai falar desiste. Vai ter muito mais gente que vai falar para você desiste do que insiste, do que persevera. Mas você tem que se lembrar que o Espírito Santo que habita na tua vida, Ele está com você, e o milagre vai vir, vai acontecer, querendo o inferno ou não. João deixa bem claro: não existe anjo, existe Deus. Não existe água, existe Deus. Não existe óleo bento, existe Deus. Não existe fitinha que cura, existe Deus. Não existe sabonete ungido, existe Deus. Não existe aí, aguinha que cura, existe a presença de Deus. Que nessa noite Deus possa fazer um milagre na tua vida, e que o maior milagre que venha acontecer na tua vida, que Deus venha libertar você aqui na tua mente. Porque se a tua mente estiver liberta, todo o teu corpo vai ficar liberto. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus nessa noite.